Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Diga assim: Deus tem planos, propósitos para a nossa vida. Mas diga aí para o teu irmão: ó, meu irmão, Deus tem um plano para a tua vida, tem um propósito tremendo que você precisa descobrir, porque Ele cuida de nós. Ele cuida porque Ele é um Deus real. Ele é um Deus vivo que está no nosso meio. Quando nós o invocamos, Ele vem com toda a sua glória. Aleluias. Amém? Vamos abrir em 1 Reis 17:8. Nós vamos ver uma palavra. Deus é a nossa provisão. Isso é importante você guardar. A nossa provisão vem dEle. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa fortaleza. É Ele que guia os nossos passos. É Ele que nos conduz em triunfo em Jesus Cristo. É Ele que nos faz andar altaneiramente, com grande poder de ultrapassar barreiras, andar por cima e nunca por baixo. É Ele que nos coloca por cabeça e não por cauda. Ele nos faz andar e subir como águia. A águia, ela sobe às alturas no tempo da tempestade, no tempo da tribulação, no tempo do vento forte. Quando a tempestade vem, ela cria uma força e ela sobe e ultrapassa as nuvens, porque lá ela sabe que ela está segura. Tudo calmo. E é isso que Deus nos dá. E nós viemos aqui para receber dessa força. Porque Ele nos comparou com uma águia e é Ele que nos dá essa força para vencermos no momento da escassez, no momento da dificuldade, da tribulação. Ele cuida de nós. Diga assim: Deus está sempre cuidando de você. Está sempre perto. Deus está perto de mim. Está perto de você. Amém? Vamos ler então a passagem. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Diga assim: onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ele lhe disse: não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim
comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: o que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou um dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. Diga assim: o Senhor atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então nós vemos que uma passagem de um homem que confiou no Senhor, que andou na presença de Deus, que dependia dele. Elias era um homem de fé, um homem que buscava e orava a Deus. E aprendeu a ouvir a direção de Deus, que é o melhor da nossa vida. Buscar a Deus é muito bom, mas ouvir a voz do Senhor quando Ele diz: é por aqui ou é por lá? Fica aqui ou vai lá? É o melhor, porque o Senhor nos livra de todo mal. Deus cuida, porque Ele tem planos, Ele tem projetos, propósitos. E Elias estava naquele tempo em que o povo havia deixado a fé e o povo de Israel começaram a idolatrar, a ter idolatria. Deixaram uma fé, a presença de Deus, começaram a fazer coisas abomináveis ao Senhor. E Deus, então, pesou a mão sobre aquele povo, porque um povo que conhecia a presença dele e o deixou, e o abandonou, e afastou. Era um povo que entrou no pecado, que entrou na desobediência. E Deus levanta Elias para agora falar com o povo, para agora manifestar a boca dele aqui naquela época, no meio do povo. É muito interessante porque muitos falam da palavra de Deus, mas falar pela boca de Deus, falar a palavra de Deus, ser a boca de Deus aqui na terra, somente aqueles que realmente andam na presença dele. E nós precisamos reconhecer. Elias, ele naquela época, ele foi um homem que orou e tudo que ele orava acontecia. Deus ouvia e fazia assim como a oração dele, porque ele tinha intimidade com Deus. É um homem obediente a Deus, fiel a Ele. Nós vemos que anteriormente ele fala: vai lá sobre a torrente de Querite, e lá eu vou te sustentar, porque por 3 anos Elias orou e cessou a chuva, nem chuvisco não havia sobre a terra. E foi acabando tempo de escassez, a comida, e não havia colheita, não havia plantação, não havia nada. Então, Deus sustentou Elias.
Deus, Ele cuida de nós. E Ele sustenta a nossa vida daquele que confia nele. Ele que nos faz prosperar. Ele que provê e supre todas as nossas necessidades. Ele é a nossa provisão. A providência de Deus nos alcança no momento mais difícil da nossa vida. O mundo pode passar escassez, o mundo pode vir com grandes tribulações, mas aquele que teme ao Senhor é sustentado por Ele, é fortalecido por Ele. Então agora ele estava lá, cessou aquela torrente, não havia mais água. Então Deus dá uma ordem para Elias: Elias, vai lá em Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva te sustentar. E ele sai e vai. Sidom era uma cidade que hoje pode se considerar que é o local onde está o Líbano. E ele foi. Chegando e encontrando a mulher, o que ele viu? A mulher pegando uns cavacos para poder fazer um bolo. É interessante que uma mulher de fé, Deus escolheu naquele lugar uma mulher de fé. Assim como hoje Deus escolheu cada um de nós para manifestar a glória dele aqui no mundo. E Ele escolheu essa mulher para manifestar a glória através da casa, da família, do filho dela, manifestar a glória dele aqui na terra. Você se sente uma pessoa escolhida por Deus? Você se sente chamado por Deus? Porque Deus nos ama e Ele cuida daqueles que se rendem, daqueles que se entregam, daqueles que se deixam ser tocados por Ele. Elias era um homem assim, ouvia e obedecia. E, de repente, chega lá, Sarepta, ela diz: olha, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer esse bolo, eu e meu filho comeremos e morreremos. Naquela época, houve uma grande morte. Por quê? Porque não havia comida. A comida foi acabando, as pessoas morrendo, mas Deus, com aqueles que Ele ama, Ele cuida. Ele move. Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Aleluia. E Ele, quando chegou, é muito interessante que a maneira de Deus não é a maneira dos homens. Como a maneira que Deus age é bem diferente da maneira dos homens. E Ele então diz: olha, cheguei aqui, encontro uma viúva com um bocado de azeite, um bocado de pão, e eu ainda vou pegar o pão dela. Os homens pensariam assim: meu Deus, eu venho aqui, vou... E interessante que ele diz assim: faça um bolo primeiro para mim. Não é assim. Ela não foi lá, porque tem pessoas que às vezes obedecem a Deus mais ou menos. Fez um bolo e partiu um pedaço. Não. Por quê? Porque Deus honra a nossa oferta. A primícia, nossa, Deus honra. Não o que sobra, mas aquilo que é primícia. Ele faça um bolo pequeno e traga para mim. Não poderia ser assim: faça um bolo, já que é o último, e me dá um pedaço. Mas não. Primeiro, entrega a mim, que sou um profeta, um homem de Deus. Deus ordenou a viúva. Ela era uma mulher de fé e ela recebeu no coração. Quando ela viu aquele homem, ela sentiu a presença de Deus e ela obedeceu com humildade. Mas a hora que ela fez o bolo, que o profeta comeu, da sua panela não faltou farinha, da sua botija nunca mais, durante 3 anos, muitos e muitos anos,
manteve. A farinha se multiplicava todo dia. E o azeite se multiplicava todo dia. Derramava o azeite e não acabava. Você crê nisso, amado? Você crê nessa palavra? Quem já viveu aqui milagre de Deus assim? Glória a Deus, eu também já vivi. E essa palavra é para ser vivida hoje. Ele nos sustenta. É Ele que faz multiplicar o teu salário. É Ele que repreende o devorador e impede que você seja logrado. É o Senhor nosso Deus que é a nossa providência. No tempo de escassez, se você está passando necessidade, se você tem tribulação, eis o tempo hoje, porque essa mesma palavra, eu digo ela para você, Deus proverá e suprirá toda a sua necessidade. Aqueles que precisam para o congresso, eu vou dizer, Deus vai suprir sua necessidade, porque Ele é o nosso Deus de provisão. Porque Ele ordenou que nós saíssemos daqui e fôssemos lá, porque lá Ele tem uma bênção especial para nós. Lá Ele tem algo para a nossa vida. E Ele viveu junto com aquela mulher. E no momento Ele diz, não temas, vai e faze. Faze o que te disseste. O primeiro para Ele encorajou, Ele fortaleceu na palavra. Não temas, porque o Senhor é que te provê toda a sua necessidade. Não andeis preocupados com o dia de amanhã. Como eu vou estudar o meu filho? A cada dia basta seu cuidado, porque Deus é que abre portas onde não há porta e caminho onde não há caminho. Ele é a nossa provisão. Temos vivido o milagre de Deus na nossa vida. E isso é tão importante que quando Elias orou e não choveu durante 3 anos. Elias orou para que Deus mandasse fogo do céu. Havia lá muitos altares e Elias chegou ali e orou. Deus mandou fogo do céu e acendeu e manifestou a glória dele diante de todo aquele povo de Israel, diante de todo aquele povo que estava pervertido. Elias orou e novamente Deus fez um milagre na vida da viúva. Como? Certo dia, o filho morreu. Interessante é que nós cristãos não podemos deixar o primeiro amor. Nós cristãos não podemos deixar de reconhecer a provisão de Deus na nossa vida. E nós acostumamos com a bênção. Aquele povo no deserto acostumou tanto com a bênção que eles começaram a murmurar. Todo dia eles murmuravam. E agora vem a mulher e diz, viestes aqui para me trazer à memória a minha iniquidade, matares meu filho? Ela acusou o profeta. Você veio aqui matar meu filho agora? Todo dia o milagre acontecia na casa dela. Todo dia a manifestação de Deus estava ali na casa dela e na sua vida. E de repente algo ruim acontece. E há quem diz, Senhor, e aí? O homem de Deus, que era um homem abençoador, que estava ali sustentando aquela mulher, porque através da presença dele, ele sustentava aquela mulher, aquela casa. Agora passa a ser visto por ela ao contrário. Mas Elias orou, pegou aquela criança, orou e trouxe ela viva novamente para a mãe. E ela fala assim, nisto conheço agora. Nisso conheço agora
que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus mandou ele lá para operar maravilhas e milagres. Deus nos manda a ir lá no congresso. Para quê, amados? Para você receber o que você tem aqui? Não. Algo diferente. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus nesses dias de congresso. Porque Deus tem algo especial de milagre para acontecer na nossa vida. Deus tem milagres a nos entregar, que quando nós saímos daqui e vamos aonde Ele determina, em obediência, Ele manifesta o poder na nossa vida. Sai daqui. Elias estava sendo perseguido. Deus disse para ele, Elias, vai na caverna, que eu tenho que falar contigo. Mas Deus não poderia falar com Elias onde ele estava? Não, vai lá e espera, que eu tenho que falar contigo. Elias foi, andou, demorou, chegou e aguardou a voz de Deus. Mas nós temos que preparar o nosso coração, não apenas para fazer uma viagem, não apenas para estar lá, que é muito bom, hotel muito bom, não. A sua visão, a minha visão tem que ser, vou estar lá preparado para receber algo de milagre na minha vida. Algo que Deus quer transformar a minha vida. Nós temos que ir em busca daquilo que Deus tem preparado para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Ninguém pode receber grandes milagres de Deus se não preparar seu coração. Ninguém pode ter uma experiência com Deus enquanto o seu coração é trancado, fechado para Ele mesmo. Nós temos que dar oportunidade para que Deus se manifeste na nossa vida. E a maneira com que Deus usou, talvez aquela mulher passou anos e o coração foi endurecendo e ela foi achando comum o milagre de Deus na sua casa. Não deixe que isso aconteça na tua vida. Não comece agora, depois de um tempo com Deus, achar que os milagres que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus está provendo, se torne comum, natural. Comum e significativo. Capaz de você deixar o Senhor e abandoná-lo e se inclinar para a idolatria. Mas o Senhor tocou aquela viúva na morte. Foi ali que novamente ela reavivou a fé e passou a honrar o homem de Deus. Honrar o homem de Deus é importante. Porque nós temos que reconhecer quando Deus fala conosco. Nós temos que abrir o nosso coração. E nessa noite, você não veio aqui apenas cantar, não. Você não ficou aqui apenas assistir mais um culto, não. Nós viemos aqui porque nós queremos algo novo de Deus. Nós queremos ser transformados por Ele. Nós estamos aqui porque aonde Deus se faz presente, algo novo vai acontecer. Há uma transformação que Deus quer alcançar teu coração. Se você tem se preocupado, andado atribulado, correndo, ou afastado do Senhor, nessa noite Deus quer te reavivar o coração. Não é preciso que ninguém morra, mas aqui Ele se faz presente para despertar a tua vida e ter um encontro novamente com Ele, abrir os teus olhos e enxergar como Deus é grande, como Deus é bom. E o que Ele fez por nós.